Você não chegou aqui por acaso. Florence Scovel Shinn ensinava que quando uma alma está pronta para receber, o universo conspira para colocá-la no caminho certo, no momento exato, diante das palavras certas. E este é o seu momento. Enquanto você lê estas palavras, forças invisíveis já foram ativadas, não porque eu tenho poder sobre sua vida, mas porque você deu permissão ao continuar aqui. Florence chamava isso de a lei do reconhecimento espiritual. Quando a alma reconhece a verdade, o corpo obedece. Existe uma oração específica que Florence Scovel Shinn desenvolveu ao longo de décadas estudando os princípios bíblicos da prosperidade. Uma oração que ela mesma usou nos momentos mais desesperadores de sua vida financeira. Uma oração que transformou sua consciência de escassez em abundância permanente. E hoje você vai aprender exatamente como ela fazia. Mas antes de prosseguirmos, preciso que você entenda algo fundamental. Esta não é uma oração de súplica. Florence nunca ensinou seus alunos a implorar. Ela ensinou a decretar. Existe uma diferença brutal entre pedir e declarar. Quem pede está em posição de carência. Quem declara está em posição de autoridade espiritual. Florence dizia: Deus já disse sim. O universo já liberou. Você só precisa aceitar. E é exatamente isso que você vai fazer nos próximos minutos. O erro fatal que bloqueia sua prosperidade. Por que algumas pessoas oram, jejuam, fazem campanhas, pensam positivo, visualizam e mesmo assim a situação financeira permanece travada? Florence Scovel Shinn descobriu a resposta depois de anos estudando casos reais. E a resposta não é o que a maioria imagina. Não é falta de fé, não é falta de merecimento, não é karma negativo. O bloqueio está em algo muito mais sutil e devastador: o conflito interno entre desejo e aceitação. Deixa eu explicar. Florence ensinava que a mente humana funciona em duas camadas: a camada consciente, o que você pensa que quer, e a camada subconsciente, o que você realmente acredita merecer. Você pode conscientemente desejar R$100.000, mas se subconscientemente você carrega crenças como dinheiro é difícil, rico não vai para o céu, eu sempre fico sem dinheiro no fim do mês, sua própria consciência sabota a manifestação. Florence chamava isso de palavras cruzadas. São duas ordens opostas sendo enviadas ao universo ao mesmo tempo, e quando há conflito, o universo permanece neutro. Nada acontece. Ela descobriu isso da forma mais dolorosa possível: a crise financeira de Florence. Poucos sabem, mas Florence Scovel Shinn passou por uma crise financeira devastadora no início de sua jornada espiritual. Ela era ilustradora, trabalhava para revistas importantes, tinha uma renda estável. Até que tudo desmoronou. Seu casamento terminou, seu trabalho artístico parou de vender. As contas se acumularam. Ela se viu aos 40 anos, sem direção, sem dinheiro, sem perspectiva. E foi exatamente nesse fundo do poço que ela descobriu o princípio mais poderoso de todos. Uma noite, sentada em seu pequeno apartamento em Nova York, Florence abriu a Bíblia procurando consolo, e seus olhos caíram em Marcos 11:24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Ela leu de novo, e algo clicou. Crede que recebestes. Tempo passado. Não receberá. Não pode receber. Recebeu. Já está feito. Florence percebeu que estava orando errado a vida inteira. Ela estava pedindo como quem não tem, mas a Bíblia mandava aceitar como quem já recebeu. Naquela mesma noite, ela fez algo radical. Ao invés de pedir dinheiro, ela agradeceu pelo dinheiro que já estava a caminho. 3 dias depois, recebeu uma proposta inesperada para ilustrar um livro. O pagamento? Exatamente o valor que ela precisava para quitar suas dívidas. Mas Florence não parou aí. Ela entendeu que havia descoberto uma lei espiritual.
e passou os próximos 30 anos testando, refinando e ensinando essa lei. A lei da palavra falada. Florence Scovel Shinn ensinava: a palavra falada com convicção é o poder mais criativo do universo. Toda forma começou com uma palavra. Ela baseava isso em Gênesis 1. Deus criou o mundo falando. Haja luz, e houve luz. Não pensou luz, não visualizou luz, falou. Florence descobriu que nós, feitos à imagem de Deus, temos o mesmo poder criativo através da palavra falada. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. A palavra só cria quando há alinhamento entre o que você fala e o que você sente. Se você diz, eu sou próspero, mas sente escassez, o universo responde ao sentimento, não à palavra. Por isso, Florence desenvolveu um método específico, um método que alinha pensamento, palavra e sentimento em uma única frequência. E quando há alinhamento, a manifestação é inevitável. O número que destranca portas espirituais. Florence Scovel Shinn tinha um fascínio especial por números. Não numerologia mística, mas os padrões numéricos que aparecem repetidamente na Bíblia. E um número sempre chamou sua atenção: o 11. O número 11 aparece em momentos de transição e provisão divina na Bíblia. José tinha 11 irmãos quando foi vendido, a transição que o levou a governar o Egito. A Arca de Noé foi aberta no 11º mês, transição do velho para o novo mundo. Jesus apareceu aos 11 discípulos após a ressurreição, transição da morte para a vida eterna. Florence descobriu que o número 11 representa o portal entre o mundo invisível, espiritual, e o mundo visível, material. Mas por que 11 milhões especificamente? Florence explicava: não é sobre o valor exato, é sobre a impossibilidade aparente que força a mente a sair da lógica e entrar na fé pura. Quando você pede R$1.000, sua mente racional já calcula de onde pode vir. Um bico, uma hora extra, vender algo. Mas quando você declara 11 milhões, sua mente não tem como calcular. Ela precisa confiar no invisível. E é exatamente aí que o milagre acontece. Florence chamava isso de quebrar a barreira da lógica humana para acessar a provisão divina ilimitada. A história real da aluna de Florence. Florence documentou centenas de casos de pessoas que aplicaram seus ensinamentos, mas um caso específico envolve exatamente o número 11. Uma de suas alunas, chamada Margaret, estava à beira da falência. Devia $11.000, uma fortuna na época, equivalente a centenas de milhares hoje. Credores batendo na porta, família desesperada. Margaret procurou Florence em lágrimas. Não há saída, é impossível. Florence olhou nos olhos dela e disse: ótimo, agora que você admitiu que é impossível para você, podemos deixar Deus fazer. Ela ensinou Margaret a fazer a oração da provisão ilimitada todos os dias durante 30 dias, sem pedir o dinheiro, sem calcular de onde viria, apenas aceitando que a provisão divina já estava liberada. No 7º dia, Margaret recebeu uma carta de um tio distante que ela nem sabia que existia. Ele havia falecido e deixado uma herança. O valor? Exatos $11.000. Margaret chorou quando contou para Florence. Como você sabia? Florence respondeu: eu não sabia, mas Deus sempre soube. Você só precisava parar de bloquear com sua descrença. Por que a maioria bloqueia a própria bênção? Florence identificou 3 bloqueios principais que impedem a manifestação. Bloqueio 1. Sentimento de indignidade. Eu não mereço tanto dinheiro. Outras pessoas precisam mais que eu.
Quem sou eu para ter abundância? Florence era radical sobre isso. Deus não criou escassez. Deus não tem favoritos. Você bloqueia o bem não por humildade, mas por falsa humildade, que é, na verdade, orgulho disfarçado. Bloqueio 2. Medo do que virá junto. Se eu ficar rico, vão me pedir dinheiro. Dinheiro traz problema. Vou perder minha espiritualidade. Florence ensinava: o dinheiro é neutro. Ele amplifica quem você já é. Se você é bom, ele te torna mais capaz de fazer o bem. O medo do dinheiro é medo de si mesmo. Bloqueio 3. Controle obsessivo do como. Mas de onde vai vir o dinheiro? Como isso vai acontecer? Preciso de um plano. Florence dizia: seu trabalho é o que e o quando. O como é trabalho de Deus. Quando você tenta controlar o como, você limita os caminhos que Deus pode usar. Esses bloqueios são dissolvidos com a oração correta, e é exatamente isso que você vai aprender agora. Parte 3. A oração exata que Florence usava. Florence Scovel Shinn desenvolveu o que ela chamava de decreto da provisão divina ilimitada. Não é uma oração de pedido, é uma oração de aceitação e decreto. Antes de revelar a oração completa, Florence dava 3 instruções essenciais. Instrução 1. O estado interior correto. Nunca faça esta oração em estado de desespero, ansiedade ou medo. Esses estados repelem a provisão. Florence ensinava: primeiro, respire. Acalme o corpo, silencie a mente. O universo responde à paz, não ao pânico. Ela recomendava sentar confortavelmente, fechar os olhos, fazer 3 respirações profundas, sentir o corpo relaxar, imaginar uma luz dourada te envolvendo, representando a presença divina. Somente quando você sentir paz interna, prossiga para a oração. Instrução 2. A postura de gratidão antecipada. Florence era enfática. Nunca termine uma oração em súplica. Sempre termine em gratidão. Por quê? Porque gratidão é a linguagem da fé realizada. Quando você agradece antes de ver, você está dizendo ao universo: eu confio tanto que já está feito que agradeço antecipadamente. E o universo responde à confiança. Instrução 3. A liberação total. Depois de fazer a oração, solte completamente. Florence ensinava: não fique verificando se funcionou, não fique calculando, não fique ansioso. Isso é duvidar disfarçado. Ela usava a metáfora da semente. Quando você planta uma semente, você não fica desenterrando para ver se germinou. Você confia no processo invisível. Com essas 3 instruções em mente, aqui está a oração completa. A oração da provisão ilimitada de Florence Scovel Shinn. Leia em voz alta, devagar, sentindo cada palavra. Eu reconheço agora a presença divina em mim e ao meu redor. Esta presença é a fonte de toda a provisão, toda a abundância, toda a riqueza ilimitada. Eu não sou separado desta fonte. Eu sou um canal através do qual a prosperidade divina flui constantemente. Neste momento, eu libero toda crença em escassez, limitação e dificuldade. Eu libero toda memória de falta. Eu libero todo acordo inconsciente com a pobreza. A verdade se estabelece agora. Dinheiro vem a mim de formas corretas, inesperadas e constantes. A provisão divina não conhece limites. O universo não tem escassez, apenas abundância infinita. E dessa abundância infinita, eu aceito agora a minha parte completa e perfeita. Eu decreto:
11 milhões de reais, ou o equivalente em bênçãos, estão sendo liberados para mim agora. Não porque eu mereço por esforço, mas porque é meu direito espiritual como filho/filha de um Deus abundante. Portas se abrem onde antes havia muros. Soluções surgem onde antes havia impossibilidade. Pessoas certas aparecem no momento certo. Oportunidades divinas se apresentam naturalmente. Eu não forço, eu permito. Eu não luto, eu aceito. Eu não imploro, eu decreto. Minha mente está alinhada com a riqueza. Minha palavra está alinhada com a verdade. Meu coração está alinhado com a paz. E por isso, o bem flui sem obstáculos em minha direção. Eu agradeço antes mesmo de ver, porque sei que já está feito. Eu agradeço pelo cuidado invisível. Eu agradeço pelas respostas que já estão a caminho. Eu agradeço pela prosperidade que se manifesta agora. Está feito, está estabelecido, está em movimento. E assim é. Florence instruía: repita esta oração uma vez ao dia, preferencialmente pela manhã, durante 30 dias consecutivos. Não repita por desespero, repita por alinhamento. Cada vez que você declara, você reforça a nova programação em sua consciência. Os sinais de que está funcionando. Florence ensinava que a manifestação nunca é instantânea no mundo físico, mas é imediata no mundo espiritual. O que isso significa? No momento que você declara com fé genuína, a ordem já foi liberada no campo invisível, mas leva tempo para se materializar no mundo físico. Florence comparava com a gravidez. A concepção acontece em um momento, mas a gestação leva meses. Você não vê o bebê no dia seguinte, mas ele já existe. Então, como saber se está funcionando? Florence identificou 7 sinais de que a provisão está em movimento. Sinal 1. Paz interior inexplicável. Mesmo que as circunstâncias externas ainda não mudaram, você sente uma calma profunda, uma certeza silenciosa de que está tudo encaminhado. Florence dizia: a paz é o primeiro fruto da fé genuína. Sinal 2. Ideias repentinas. Insights surgem do nada, soluções que você não havia pensado antes, caminhos que se revelam. Florence dizia: Deus fala através da intuição. Preste atenção nas ideias repentinas. Sinal 3. Encontros casuais. Você encontra pessoas certas no momento certo. Conversas que abrem portas, conexões inesperadas. Florence dizia: coincidências são a forma de Deus permanecer anônimo. Sinal 4. Pequenas provisões aparecem. Antes do grande vem o pequeno. Um dinheiro inesperado, um desconto, uma conta que não vem, uma oferta surpresa. Florence: agradeça o pequeno com a mesma intensidade do grande. Gratidão abre mais portas. Sinal 5. Obstáculos se dissolvem sozinhos. Problemas que pareciam intransponíveis simplesmente se resolvem, sem você fazer nada. Florence: quando você para de tentar resolver tudo, Deus age. Sinal 6. Você perde o medo. O medo do futuro diminui. A ansiedade pela conta no banco desaparece. Você simplesmente sabe que está cuidado. Florence: medo e fé não coexistem. Quando a fé cresce, o medo morre. Sinal 7. Sincronicidades aumentam. Números repetidos, principalmente 11, 111, 1111, músicas com mensagens, frases que você lê exatamente quando precisa. O universo confirmando. Florence:
Deus usa todas as formas para confirmar que você está no caminho certo. Se você identificar 3 ou mais desses sinais, saiba, a provisão já foi liberada. É apenas questão de tempo até materializar. O que fazer enquanto espera? Florence era extremamente prática. Ela não deixava seus alunos apenas orando e esperando passivamente. Ela ensinava o princípio da ação esperada versus ação desesperada. Ação desesperada nasce do medo, é forçada, esgota a energia. Raramente traz resultados duradouros. Ação inspirada nasce da intuição, flui naturalmente, energiza, sempre traz frutos. Florence dizia: ore como se tudo dependesse de Deus. Haja como se tudo dependesse de você. Mas saiba que é a combinação que produz milagres. O que fazer praticamente? 1. Continue fazendo seu trabalho com excelência. Florence dizia: Deus abençoa a diligência, não a preguiça disfarçada de fé. Se você tem um emprego, faça com dedicação. Se tem um negócio, cuide com amor. O milagre geralmente vem através do que você já faz, não fora dele. 2. Esteja atento às oportunidades. Florence dizia: Deus abre portas, mas você precisa atravessá-las. Quando uma oportunidade surgir, uma entrevista, uma proposta, uma ideia, não ignore dizendo: isso não é o milagre que espero. Pode ser exatamente o caminho que Deus está usando. 3. Pratique generosidade, mesmo na falta. Florence dizia: você não pode receber com as mãos fechadas. Dê ofertas, dentro do possível. Ajude alguém, compartilhe conhecimento. A generosidade cria um vácuo que o universo preenche. 4. Elimine conversas de escassez. Florence era radical. Pare de falar sobre suas dívidas. Pare de reclamar da falta. Toda palavra é um decreto. Não é negar a realidade, é recusar dar poder à carência através da palavra constante. 5. Visualize-se próspero, mas sem apego. Florence dizia: veja-se bem, sinta-se suprido, mas não se apegue a formas específicas. Não visualize obsessivamente preciso ganhar na loteria. Visualize a sensação de segurança financeira. Deixe Deus escolher o canal. Seu próximo passo. Florence Scovel Shinn viveu 66 anos. Passou mais de 30 anos ensinando esses princípios. E todos que aplicaram com fé genuína viram resultados. Não porque Florence tinha poder especial, mas porque ela redescobriu leis espirituais que sempre estiveram na Bíblia. A oração que você acabou de aprender não é mágica, é alinhamento. Quando você alinha seu pensamento, sua palavra e seu sentimento com a verdade da abundância divina, o universo não tem escolha a não ser responder. Mas aqui está o que você precisa fazer agora. Passo 1. Declare publicamente. Vá aos comentários e escreva: eu aceito a provisão divina ilimitada agora. Isso não é para mim, é para você. Declaração pública sela o compromisso interno. Passo 2. Faça a oração durante 30 dias. Não pule um dia. Consistência cria momentum espiritual. Passo 3. Registre os sinais. Tenha um caderno. Anote toda a sincronicidade, toda a pequena provisão, toda a porta que se abre. Isso fortalece sua fé. Passo 4. Compartilhe quando acontecer. Quando a provisão se manifestar, e ela vai, volte aqui e testemunhe. Seu testemunho fortalece a fé de outros. Florence dizia: a maior prova de que você recebeu não é ficar em silêncio, é testemunhar para que outros creiam. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque sua alma estava pronta.
Florence sempre dizia: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Quando a alma está pronta, a provisão se manifesta. Inscreva-se neste canal. Nos próximos vídeos, vou revelar outros decretos específicos de Florence, para cura, para relacionamentos, para proteção espiritual, para portas abertas, tudo baseado nos ensinamentos reais dela. A provisão não falha, o universo não esquece, e aquilo que foi decretado já está a caminho. Está feito, está estabelecido, está em movimento. Em nome de tudo que é sagrado. Amém.